Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a função concatenar no Excel. Essa função ela serve para você montar um texto. Por exemplo, você tem uma planilha de dados, quer montar um relatório com um texto explicativo, né? Você tem lá várias colunas com dados e aí você usa a função concatenar para você montar ali os textos do seu relatório. Então, nesse vídeo eu vou mostrar sobre essa função e vou dar também uma breve explicação teórica para vocês entenderem como que a função funciona. Muito bem, então nós temos aqui essa planilha, é a planilha que eu vou usar para mostrar para vocês como que funciona a função concatenar. Então tem aqui um exemplo na primeira célula, fiz aqui um modelo de formulário de boletim escolar. Então aqui tem as notas do aluno e temos a média que o aluno tirou e a situação, né? Se ele foi aprovado, de recuperação ou reprovado. Nesse nosso exemplo aqui, o aluno foi reprovado. Então o texto ficou assim, olha, o aluno Genival Lacerda teve uma média de 11,375, resultando em reprovação. Então eu vou ensinar vocês a compor esse texto aqui automaticamente. Então nas outras células, se eu colocar aqui as notas, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Vou colocar aqui as notas para vocês verem. Aí, tá vendo? Ele pegou e copiou o texto. Olha, o aluno Silvio Santos teve uma média de 20, resultando em aprovação. Então vou ensinar vocês a fazer isso aqui na função concatenar. Vou ensinar vocês como construir essa função. Mas antes de mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui, eu vou dar uma breve explicação de como que funciona a função concatenar. Porque o meu objetivo não é só mostrar a fórmula para vocês, mas ajudar vocês a entender a lógica por trás da fórmula. Porque aí vocês podem usar essa função para qualquer planilha, qualquer formulário que vocês precisarem e montar o texto que você precisa montar. Então vamos lá para uma breve explicação antes da gente continuar isso aqui. Muito bem, pessoal. Então, o que é a função concatenar? Como eu coloquei na tela para vocês, a função concatenar, ela serve para você juntar vários textos de uma ou mais células, né? Por exemplo, você tem uma planilha de relatório, onde tem vários dados, vários números. E para quem for ver essa planilha, talvez fique um pouco confuso, com tantos dados inseridos para entender. Então você quer deixar um texto explicativo, né? Você pegar os dados e explicar ali, deixar uma frase, um texto ali na sua planilha. Aí você usa a função concatenar, para você juntar os dados aí e aí colocar a frase que você precisa ali dentro daquele relatório, né? Para quem for ler o seu relatório, entender ele mais fácil. Entendeu como é que funciona? Então, no próximo slide aí, eu vou explicar para você de maneira mais fácil. Aí nós temos aí o modelo da planilha que eu usei no Excel na prática anterior, no vídeo da semana passada, né? Se você assistiu, você vai lembrar desse vídeo, né? E aí nós temos, nessa planilha eu acrescentei mais uma coluna. Nós temos aí produto, tipo, total e resultado. Aí na coluna resultado, eu quero colocar o texto. Então nós temos aí, por exemplo, na primeira linha, arroz em produto, parbolizado em tipo e total 21. Aí eu quero colocar uma frase, de modo que fica mais fácil para entender. É lógico, isso aí só de você olhar você entende, né? Mas eu fiz uma coisa simples para você entender como é que funciona. Você pode usar essa função em planilhas mais complexas também, né? Então aí nós temos aí a função. Como é que nós vamos usar?
Então vou começar com a função se, porque se não tiver nada, se no campo total tiver vazio, né, para não ficar texto sem dados na nossa planilha, não ficar feio, aí eu coloquei o se, porque se não tiver dados ela vai retornar vazia, se ela vai ficar vazia. E aí vem a função concatenar. Então nessa função você pode usar tanto texto que está nas células, quanto textos entre aspas, que você precisa para poder compor ali o seu texto ali do seu relatório, ali na sua planilha. No exemplo que nós temos aí, eu coloquei entre aspas, foram encontrados, porque eu preciso dessa frase no início, né? Foram encontrados 28 arroz parbolizado, por exemplo, aí na célula H6, né? Então aí o foram encontrados não tem referência nenhuma das células, então eu tenho que pôr ele entre aspas, porque aí a função entende que aquele texto precisa entrar. Então eu abri aspas, coloquei foram encontrados, dei um espaço antes de fechar a aspa. Esse espaço é necessário porque se você colocar o seu texto para ser concatenado sem dar os espaços, ele vai ficar tudo junto. Então você precisa separar. Então aí os espaços também são contados. Então igual vocês podem ver aí no quadro. Foram encontrados, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula. Aí agora eu preciso da quantidade. Aí eu já tenho a referência da célula, no caso aí do exemplo G6. Ponto e vírgula, abre aspas, espaço, fecha aspas. Por que abre aspas, espaço, fecha aspas? Porque senão o texto vai ficar junto, eu preciso dele separado. Preciso dar os espaços entre as palavras, então o espaço também é contado. Aspas, espaço, aspas. Depois ponto e vírgula, coloca outra referência que é onde está o produto, que é E6. Faço o mesmo processo, né? Ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula e F6, que é a referência do tipo ponto e vírgula, abro aspas, ponto final, que eu preciso finalizar a frase com ponto final, fecho aspas, fecho parênteses. Depois eu ponho ponto e vírgula e aspas duplas para poder fechar lá o se que eu coloquei no início. Então aí a nossa função vai funcionar. Então é bem simples, não é difícil. Você pode acrescentar um texto adicional, pode pegar a referência das células, pode montar do jeito que você quiser, se você seguir esse modelo aí que eu estou deixando para vocês. Então agora nós vamos lá no computador, lá na nossa planilha, e vamos fazer isso na prática. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, ok? Bem, então vamos lá, né, gente? Eu apaguei aqui os dados, né, da planilha, as fórmulas, para poder fazer tudo de novo junto com vocês. Algumas funções aqui eu já ensinei, como a função soma, se erro, né, média, mas eu vou fazer aqui de novo, sem dar muitos detalhes, só mesmo para a gente relembrar e completar a nossa planilha. Então aqui na coluna de total, preciso somar os totais dos 4 bimestres, né? Então eu vou começar a função chamando a função se, e aí eu vou colocar soma, chamo a função soma, e aí eu vou colocar as células de referência que eu quero somar, que são de C4 a F4, certo? Fecho parênteses, igual a 0, ponto e vírgula, aspas duplas. Então o que eu quero dizer aqui com essa função se? Eu quero dizer que se não tiver dados para ser somados, a coluna total vai ficar vazia. Então aí vai evitar de dar erro ou ficar digitado ali o número 0. Do contrário, se tiver tudo certo, eu quero que ele soma para mim essas colunas, né? Do primeiro ao quarto bimestre, C4 até F4. Fecha os parênteses, né? Eu abri 2 vezes, tem que fechar os parênteses 2 vezes. Enter, pronto. Nossa primeira fórmula está pronta. Vou usar o autofill, pegar aqui bem no cantinho, tá vendo? Quando o ponteiro vira essa cruzinha, e aí arrasta até a última célula. Pronto, eu copiei toda a fórmula em todas as células, já está copiada, não preciso de fazer em uma por uma. Agora, para tirar a média, a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui igual, aí eu vou chamar a função se erro. Por que função se erro?
Porque se não tiver dados, ele não vai dar erro, porque nenhum número pode ser dividido por zero, né? E a média é feita através da divisão. Você pega o valor total pela quantidade de bimestres, são 4 bimestres, você vai achar a média. Então, se der erro, né? Se erro, aí eu vou chamar agora a função média. Aí eu tenho aqui os 4 bimestres. Pronto. Fecho o parênteses, ponto e vírgula. Se der erro, valor se erro, vazio. É para evitar dar um código de erro, como por exemplo null, quer dizer nulo, ou dividido por zero, né? Dá aqueles erros do Excel. Então aí a gente faz assim, fecha parênteses, pronto, a nossa fórmula está pronta. Aí aqui eu uso o autofill para copiar nas outras células, né? E aqui nós temos agora a situação, ou seja, aqui na coluna I, eu quero dizer quais situações que aqui qual o resultado que vai dar, se é aprovado, se é reprovado ou se é recuperação. Então vamos lá, vou começar, né? Igual se, vou usar aqui a função se, qual que é o teste lógico? Então o teste lógico aqui vai ser o seguinte: se o quarto bimestre for diferente de zero, ou seja, se tiver qualquer número, né, 1, 2, 3 em diante, aí que ele vai retornar o valor. Aliás, vou pôr o contrário, se F4 for igual a zero, ele vai ficar vazio, certo? Ponto e vírgula, vou chamar a função se novamente, se H4, que é a média, for maior ou igual a 15, ponto e vírgula, eu quero que retorna, coloco aqui entre aspas, aprovação. Fecho as aspas, ponto e vírgula, se, abre aspas, abre parênteses, aliás, H4 for maior do que 12,5. Aliás, aqui eu tenho que usar a função se e i, porque são dois critérios, né? Se e. Opa. Aí nós temos o primeiro critério, né? H4 maior do que 12,5. E o segundo critério, H4 menor do que 15. Então, se tiver entre 12,5 e 15, eu quero que retorna recuperação. Ponto e vírgula, valor se falso, reprovado. Reprovado. Muito bem, vamos fechar aqui os parênteses. Muito bem. E aí eu puxo aqui o autofill para copiar a função. Vamos ver se ela está funcionando, se eu fiz certo. Aí, muito bem. Deixa eu ver aqui.
Ok, certinho, tá funcionando. É isso aí. Lá. Aí agora nós vamos fazer a nossa função concatenar, que é o objetivo desse vídeo, explicar para vocês a função concatenar. Isso, desculpa o erro de português. Então nós vamos começar chamando essa função da seguinte maneira. Nós vamos aqui, olha, igual. Vamos chamar aqui a função se. Por que vamos chamar a função se? É que se não tiver dados, a gente não quer que a nossa célula retorne um erro. No caso aqui não seria bem um erro, é porque a função concatenar, ela vai juntar todos os textos e formar aqui a frase que a gente quer. Como não tem frase, teoricamente ela vai ficar vazia. Mas como a gente vai precisar adicionar uma frase entre aspas, né? Então aí nós vamos ter que usar aqui o se para não ficar aquelas frases soltas sem informação no Excel, né? Então vamos lá. Então se abre parênteses H4, que aqui é a nossa se H4 for igual a vazio, ou seja, se não tiver nada na célula 4, a gente quer que não retorna nada, como eu disse para vocês, para não ficar textos vazios, né? Eu vou mostrar para vocês depois como é que ficaria se a gente não usasse a fórmula se. Então vamos lá. Aí depois ponto e vírgula, e agora nós vamos chamar a função concatenar. Muito bem, aí está pedindo texto, né? Texto 1, texto 2, tá vendo aqui? Você pode colocar quantos textos você quiser. Então qual que é o nosso texto 1? Então nós estamos falando aqui da média dos alunos, né? Eu quero dizer se ele foi aprovado, está de recuperação, né? Ou se ele foi reprovado. Então vamos colocar aqui entre aspas. Vamos colocar aqui o aluno, espaço, que a gente precisa dar o espaço, ponto e vírgula. Qual aluno que nós estamos procurando? No caso aqui, o aluno está referenciado na coluna B, né? Nós temos aqui o primeiro que é na célula B4. Então eu vou colocar aqui a referência da célula, não precisa colocar o nome do aluno. B4, aí o que tiver em B4, ele vai julgar aqui para nós no nosso texto, certo? Aí, vamos agora abrir aspas novamente para colocar o texto 2, o texto 3, aliás. Aí dá um espaço, né, para não ficar, as palavras não ficarem todas juntas, né, sem espaço. Então, coloca ponto e vírgula, aliás, coloca aspas, espaço. Aí vamos escrever o segundo texto, que é: teve uma média de espaço, aspas, ponto e vírgula. Aí agora, onde que está a referência que fala a média que o aluno teve? Está aqui na H4. Então vamos colocar a célula que é a referência do nosso texto 4. Ponto e vírgula. Agora é o texto 5. Abre aspas, espaço, resultando em espaço, não se esqueça dos espaços, ponto e vírgula, espaço, aspas, ponto e vírgula. Aí agora nós vamos colocar a situação que está aqui na coluna I, no caso aqui da nossa célula, no I4, certo? I4, ponto e vírgula, aspas, ponto final, aspas. Agora nós vamos fechar os parênteses e dar Enter. Pronto. Então, da forma como nós colocamos aqui em B4 tá, em H4 tá vazio, né? Não tem nada, então não retornou. Mas se a gente colocar aqui, olha, vamos colocar aqui um texto, os valores, né? As notas do aluno. Então aqui colocou que o aluno, nesse caso aqui, foi reprovado, né? Deixa eu consertar aqui, vou colocar reprovação. Isso. Resultando em reprovação. Agora um outro detalhe também, vocês perceberam aqui que na hora que eu comecei
a digitar o texto já apareceu? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui, olha, eu vou referenciar outra célula. Em vez de eu referenciar a média, eu vou referenciar aqui o bimestre, porque isso aqui some, quarto bimestre, pronto. Então, se não tiver nota no quarto bimestre, não retorna o resultado. Aí agora, quando eu coloco a nota do quarto bimestre, retornou o resultado. Então, viram aqui como é que o texto ficou? Olha só que legal, né? E aí, para fazer isso aqui em todas as células, é a mesma coisa. A gente pega e só usar o autofill. Antes de eu usar o autofill, aliás, eu vou usar o autofill aqui de uma vez. Aí eu vou explicar para vocês uma outra coisa aqui. Peraí, deixa eu arredar isso aqui tá me atrapalhando. Peraí, vamos lá. Vamos lá, copiei aqui com o autofill. Agora, vamos tirar aqui a função se. Eu falei com vocês aqui que se não usasse aqui a função se, que ele ia retornar o texto, mesmo se tivesse vazio, né? Então vamos lá, vamos tirar aqui os dados. Olha para vocês verem, ficou assim: o aluno Gelival Lacerda teve uma média de resultando em. Então o texto está incompleto, né? O texto não está completo, porque nós não temos os totais, não temos a média. Então aí ficou confuso. Então por isso que você deve usar a função se. Porque aí, se não tiver dados, ele fica assim, ó, vazio. Aí você não confunde lá no seu relatório, certo? Aí agora vou ensinar vocês aqui uma outra coisa que eu também já mostrei nos meus vídeos, né? Mas aí, para ficar mais fácil, vamos supor que você tem uma planilha lá com 40 alunos, né? Para ficar mais fácil para você saber quem passou, quem não passou, vamos fazer uma formatação condicional. Vamos pegar aqui essa célula, vamos aqui em página inicial, formatação condicional, nova regra, e aqui você vem em formatar apenas células que contenham. Em formatar apenas células com, você vai escolher texto específico. Então vamos colocar aqui o primeiro texto, né? Recuperação, ou seja, se dentro dessa célula tiver a palavra recuperação, eu quero que essa célula ela venha com preenchimento amarelo, a fonte seja negrito preto. Dou um ok, pronto, formatou a nossa célula. Vamos lá de novo em formatação condicional, vamos lá gerenciar nossas regras e vamos criar uma nova regra. Formatar apenas células que contêm um texto específico. O texto agora é aprovação. Formatar. Eu quero que a cor do texto seja esse verde aqui, ó, bem escuro. Negrito. Ok. Aplicar. E uma nova regra: se o aluno tiver sido reprovado, específico, reprovação. Formatar, negrito. Eu quero que venha esse vermelho mais escuro, com fundo branco. Ok, muito bem. Vamos mudar os valores aqui para ver se funciona. Funcionou, tá vendo? Já mudou de cor, ficou verde. Não gostei desse verde não, deixa eu pôr azul. Fica melhor. Azul, gerenciar regras, vamos lá. Se o aluno tiver passado, nós vamos colocar o texto nesse azul aqui. Isso. E se ele tiver sido reprovado, vamos lá, vamos tirar os pontos desse aluno. Vamos lá. Aí, foi reprovado. Está em vermelho, funcionou, né? Aí para copiar a formatação a gente faz a mesma coisa com o autofill, puxa, ele já vai copiar
lá para nossa célula. Vamos ver aqui se funcionou. Vamos ver. Funcionou, tá vendo? A formatação ele acompanhou aqui quando a gente puxou o autofill, a forma e a formatação. Vamos fazer o mesmo aqui na situação. Formatação condicional, gerenciar regras, nova regra. Formatar apenas células que contenham texto específico, contém aprovação. Se for aprovação, negrito, esse azul aqui, ok, ok, aplicar. Nova regra, valores que contenham, valor da célula texto específico, contém recuperação. Formatar, fonte preta, preenchimento amarelo, ok. Peraí, o negócio que eu esqueci aqui na fonte, negrito, ok, ok, aplicar. Muito bem. Nova regra, células que contenham texto específico, reprovação. Formatar, negrito, vermelho, ok, aplicar, ok. Aí a gente puxa aqui para aplicar nas demais, pronto. Tá aí a nossa planilha. E aí, você achou difícil usar a função concatenar? Você pode usar isso aqui para várias coisas que você quiser, em várias planilhas. Você tem uma planilha com vários dados, né? Uma planilha de funcionário, uma planilha de relatório, uma planilha de alunos. E aí você pode usar aí essa função concatenar para você juntar ali os seus textos, né, na sua planilha, certo? Então espero ter ajudado vocês aí com esse tutorial. Então é isso, pessoal. Ficou aí para vocês mais uma função do Excel, concatenar, que poderá ser útil para você no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, em várias situações que você precisar fazer uma planilha do Excel e precisar de um relatório, você já tem aí mais essa ferramenta, essa função que vai ajudar você a fazer sua planilha cada vez mais profissional. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma outra função do Excel, alguma outra coisa que você não sabe, quer saber, né, e já procurou tutorial na internet, não achou, coloca aqui nos comentários para mim, se for alguma coisa que eu sei fazer, se for alguma coisa que eu posso ajudar vocês, eu estarei fazendo aqui o vídeo, o tutorial, mostrando passo a passo como que você vai construir aí a sua planilha. Né? Eu tenho um certo conhecimento de Excel, não é um conhecimento avançado, né? É um conhecimento intermediário, né? Eu não considero mais que seja básico, né? É um conhecimento intermediário. Já fiz muita coisa de Excel, muita planilha de Excel, então o que eu aprendo eu quero passar para vocês. Então se você tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa aí que você precisa fazer no Excel, coloque aqui nos comentários. O seu comentário pode ser o próximo vídeo. Então vou ficando por aqui, agradeço por terem assistido, pela audiência, e na próxima semana estarei de volta aqui no canal trazendo para vocês mais vídeos educativos, mais conteúdos como esse. Foi um prazer, até mais, uma excelente semana para você.